Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, dos próximos 30 dias para o XRP. Um especialista ali em cripto, né, que tem mais de 122 mil seguidores, ele colocou que o XRP vai ter a maior valorização da história e isso, pessoal, pode acontecer em 30 dias. Ele colocou uma meta para 30 dias, tá? E para o final do ano, ele coloca uma meta de 3 dígitos. Vamos ver, né, o que realmente, né, a Times Tabloid coloca, né, essas metas, né, de valores e também, pessoal, por que ele coloca essas metas, né? O analista de criptomoedas que coloca essas projeções é o XRP Capitão, o Capitão XRP. Ele divulgou uma previsão ousada para o XRP, projetando uma grande alta baseada em análise técnica, tá? Ele usa as análises técnicas dele, os gráficos, né, dados históricos e tudo mais. Em uma publicação recente ali no X, ele projetou que o XRP está prestes a ter a sua maior valorização até o momento. Lembre-se que o topo do XRP aconteceu em 2025 a 3,66. E ele espera que o ativo, né, o XRP, atinja US$ 8 nos próximos 30 dias, então você coloca 30 dias, hoje é dia 16, até ali o dia 15, né, do 5, então ele coloca que o XRP vai atingir US$ 8 e que vai disparar até o final do ano para US$ 160. Isso resulta, pessoal, em 3 dígitos, né? O XRP em chegar em 3 dígitos. A sua análise é acompanhada por um gráfico semanal, então ele coloca um gráfico de longo prazo detalhado que destaca as principais estruturas de preço e os níveis de Fibonacci que moldam a trajetória do XRP. Para quem não sabe, pessoal, essas linhas de Fibonacci, né, é uma ferramenta que tem ali no TradeView, né, em outros ali gráficos, que você coloca nessas linhas aqui, ó, e ela te mostra, né, para onde tem as resistências, suportes e tudo mais. Ó, essa aqui é a publicação que ele fez, tá? E ele fez no dia 14, antes de ontem. E aqui, ó, ele coloca ó, a iminente explosão do XRP. O gráfico mostra que um padrão de consolidação claro após uma correção prolongada. Então ele coloca aqui, pessoal, que teve o quê? Essa correção depois de bater o topo, né? Então bateu o topo, teve essa correção, isso no semanal, tá? E já vem algumas semanas aqui ele com exaustão, né? Ele fica ali então em um preço, vamos colocar em torno de 1,30, que já faz algum tempo, né? E isso forma um fractal ali que pode resultar em uma alta. O XRP está sendo negociado próximo ao limite inferior de uma cunha descendente. Essa cunha descendente que tem a probabilidade ali, a probabilidade de alta, né? Quando tem uma cunha descendente de alta, indicando, né, um estreitamento do preço e essa compressão geralmente precede uma volatilidade significativa e está alinhando com a projeção otimista do XRP Capitão. O gráfico ele identifica uma forte confluência técnica próxima à faixa de 1,30 a 1,40, onde, né, ele está com exaustão ali, né, e também acha bastante suporte ali, e o XRP estabilizou-se em torno dessa área, formando uma base que pode sustentar um movimento de alta. Uma movimentação sustentada acima da resistência descendente confirmaria então um rompimento e estabeleceria um padrão de continuação de alta. E daí ele coloca alguns níveis de Fibonacci que reforçam mais algumas expectativas. Nível em 0,23, próximo a 1,60, níveis em 0,38 que levam ali, né, para 1,80 a US$ 2 e essas zonas representam níveis de resistências imediatos. Uma movimentação decisiva acima deles abriria então caminho para metas mais altas, reforçando então a postura otimista ali do XRP Capitã. O gráfico também, pessoal, destaca uma zona de resistência rosa, né, que
que mostra aqui, ó, essa aqui é uma resistência perto de $2, que muito tempo para o XRP formou-se um grande suporte, tá? Então agora forma essa grande resistência ali nessa área rosa, tá? Que historicamente tem atuado como uma importante área de oferta. Um fechamento semanal, então, acima dos $2, ele sinalizaria uma renovação da confiança dos investidores e confirmaria um impeto de alta. Tal desenvolvimento poderia acelerar a movimentação do preço em direção à região de 3 e além. E acima dessa faixa, os níveis de Fibonacci indicam potencial de alta de longo prazo. Extensão de 1,27 para $5, extensão ali de nível de 1,61 para $7. E esses indicadores técnicos fornecem então um roteiro que sustenta as ambiciosas projeções do XRP Capitão, principalmente se o sentimento do mercado estiver alinhado com condições macroeconômicas e regulatórias favoráveis. Até então está para ser aprovada ali a lei de clareza, a ACT, que seria benéfico para o XRP. E daí vem as perspectivas para o XRP durante o ano de 2026, né? Ele coloca o ativo digital entre as criptos mais observadas do mercado. Sua meta de curto prazo seria $8, então, e ele reflete essa expectativa de uma forte fase de alta, enquanto a projeção de longo prazo coloca em $160, sinalizando confiança na adoção, utilidade mais ampla do XRP no setor financeiro global. E esses indicadores técnicos apresentados no gráfico estão alinhados com essa expectativa otimista. A compreensão de preços dentro dessa cunha descendente de alta, as zonas do suporte histórico e os níveis de Fibonacci, sugerem então coletivamente que o XRP está se aproximando de um momento decisivo. Uma ruptura acima dos níveis de resistência crítico validaria a tese do analista e poderia redefinir a posição do XRP no mercado. A publicação que ele colocou junto com o gráfico, pessoal, ele coloca que o maior rompimento da história de XRP está iminente. 8 por moeda, 8 por token, né, por cripto XRP nos próximos 30 dias e 160 por moeda antes do final do ano. Este aqui é o gráfico que ele usa, como eu mencionei, né, colocando aqui o Fibonacci, né, onde ele coloca um principal resistência, como eu falei, atuou como um grande suporte por várias e várias semanas. Você pode bater aqui, ó, até então ali, né, vamos colocar em dezembro. Depois veio, né, essa confirmação aqui de queda, né, rompendo esse suporte. Agora tendo essa região em rosa, que agora vai atuar como uma resistência, junto com uma cunha descendente, aonde a probabilidade é um estouro para cima, com retrações ali, né, de Fibonacci, que pode levar até $8 até 30 dias, né, daqui como coloca o XRP Capitão, e depois pode levar para $160 em 2026 ainda. Eu acho que essa projeção é muito alta mesmo. Eu coloco esse valor aí daqui a alguns anos. Mas um rompimento e uma alta forte com as altcoins, né, tendo essa alta forte no mercado em geral, podemos sim levar XRP perto de 2 dígitos, que seria os $8. Mas aí está, né, pessoal? Mais uma meta de preço. A maior valorização, como o XRP Capitão coloca, pode acontecer em no máximo 30 dias. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.